Então, boa tarde a todas e todas as pessoas aqui presentes. Hoje é a 28ª, nós estamos começando a 28ª roda de conversa da Frente Estamira de CAPES. O tema de hoje é extremamente importante, que nós vamos discutir o cofinanciamento da rede de atenção psicossocial. Cofinanciamento significa o apoio financeiro do Estado, que é feito a partir de 2019, para os municípios, para diversas ações relacionadas à atenção psicossocial, aos CAPs e aos outros dispositivos da rede de atenção psicossocial. Então, nós temos como convidados aqui a Karen Attier e o Daniel Elia. A Karen Attier é superintendente de atenção psicossocial, e depois ela vai explicar direito a outra função, e o Daniel Elia é o coordenador da área de saúde mental do Estado. Estamos muito agradecidos com a presença deles, eles vão fazer uma apresentação, e em seguida o objetivo dessa roda de conversa é fazer um diálogo. É um diálogo com a gestão estadual, então vai ficar aberto para perguntas de todos, tá certo? De todas as pessoas que a gente tem. Nós estamos agora, nesse momento, com 30 pessoas, e certamente outras pessoas ainda vão chegar. Então, Leandro, eu devolvo a palavra para você. O Leandro é o nosso coordenador aqui da roda de conversa, e aí vocês vão vamos combinar, vocês vão ter mais ou menos uns 25 a 30 minutos para poderem apresentar, para dar tempo de depois circular bastante a palavra, tá bom? Mas fiquem à vontade, vocês são bem-vindos e muito grato aí pela presença de vocês. Leandro, é com você para poder conduzir aí a roda. A palavra está com vocês, obrigado. Eu vou começar falando, agradecendo, né, o Pedro pelo convite. É um prazer poder estar aqui nessa roda com esse grupo que faz o trabalho na ponta. E eu acho que é importante dizer assim, um pouco da minha história com o Pedro, como ela é especial para mim, para esse grupo, né? O Pedro é meu co-orientador do doutorado, eu tive um tempo no Nupsan também, então ele é eu ia falar um mago, né? Mas ele é uma pessoa importante, muito importante na minha formação, eu acho que na do Daniel também, aí depois ele fala, e que influencia amplamente naquilo que a gente desenvolve hoje aqui na Secretaria. Vou contextualizar a minha entrada na Secretaria e a do Daniel do ponto de vista da estrutura organizacional. Quando eu fui convidada em 2019, no início, para ser superintendente de atenção psicossocial e populações em situação de vulnerabilidade, eu acho que eu não entendia muito bem o tamanho do barulho que eu estava comprando. O que é essa superintendência, né? Essa superintendência ela é uma superintendência que faz uma discussão de interface com outras agendas aqui da Secretaria, que são vigilância, atenção primária, a própria assessoria executiva aqui do gabinete, o próprio Ministério Público, e ela faz uma articulação intrasetorial e intersetorial também da discussão de algumas políticas de saúde que estão diretamente relacionadas com a questão de direitos humanos. A primeira é a RAPS, né, Atenção Psicossocial. A saúde prisional também está dentro do escopo dessa superintendência, e aí é super complexo. A gente tem a saúde dos privados de liberdade em medidas socioeducativas e dentro do sistema penitenciário, e aí tem duas políticas amplas, que são a PNAESP e a PNAE-SARE, além da RAPS, que precisam dialogar também com o campo da atenção psicossocial, e tem uma terceira coordenação, que é a coordenação de equidade de populações específicas, onde entram os grupos específicos que são população indígena, população quilombola, negra, população refugiada do estado do Rio de Janeiro, LGBTI, ciganos e assentados. Os imigrantes eu já tinha falado. Então, assim, é uma construção que saiu do zero no início de 2019. Esse espaço de trabalho dentro da Secretaria
estava dividido e colocado em diferentes superintendências, e aí, a partir da entrada, a construção começou com 3 coordenações que funcionavam em 3 superintendências diferentes e com metodologias diferentes. Então, durante 2019, especialmente nos 6 primeiros meses, teve um processo de construção da equipe de superintendência para poder fazer o diálogo e a integração interna entre as áreas técnicas que têm uma série de pontos em comum e que são transversais também com o campo da atenção psicossocial. Hoje a gente tem feito a discussão da equidade da atenção psicossocial nessas políticas todas. Então, o Marden, que teve outro dia, que ele é o meu coordenador dos privados de liberdade em medidas socioeducativas. Talvez vocês conheçam o Trino, que é um parceiro importante também da rede, que é assessor da superintendência direto. A gente tem também o Daniel, obviamente, que está aqui, que é o coordenador da atenção psicossocial, e tem o Celso e a Graciela Pagliaro, que são os coordenadores das populações específicas. Então, a gente tem um grupo de coordenadores aqui interno e faz uma aliança de integração entre essas áreas técnicas para que a gente possa incluir, dentro da perspectiva do campo da atenção psicossocial, alguma coisa que é característica do Estado do Rio de Janeiro, né? E que a gente vem discutindo aqui dentro como um processo de qualificação importante, que são as situações de violência, as populações que estão em situações e zonas de vulnerabilidade e que tem um contexto específico e que a gente precisa colocar em diálogo. Então, por exemplo, a discussão entre a PNAE-SARI e a RAPS, ela vem crescendo bastante aqui dentro. A PNASP também, né? Como é que está a situação do crescimento da atenção primária dentro do sistema penitenciário e como é que isso dialoga com os espaços da audiência de custódia, do cuidado ao louco infrator também. Então, é bastante complexo. E aí, nesse processo, eu acho também, né, que a antiga gerência, né, de saúde mental, que virou coordenação de atenção psicossocial, também acaba ganhando uma força política dentro da própria Secretaria Estadual de Saúde. A gente faz um diálogo bastante aproximado com a atenção primária e com as outras áreas que também estão dentro, né? O hospital, as especialidades também. Então, a gente fica o tempo todo em diálogo com todos esses campos. Então, nesse sentido, a diferença entre o meu trabalho e do Daniel, que eu acho que até hoje talvez eu não tivesse tido a oportunidade de conversar com o Pedro, é da dimensão e da especificidade do campo da atenção psicossocial. O meu guarda-chuva, ele é muito maior e o Daniel, ele trabalha de uma maneira mais concentrada e vertical mesmo aqui no território com a agenda da atenção psicossocial e os cuidados específicos da rede CAPS, que eu acho que tem relação com um grupo que está aqui mais diretamente, mas que dialoga com todos os outros, meninos em medida socioeducativa, sistema prisional, LGBT, enfim, todas essas populações que a gente falou. Então, hoje, por exemplo, a gente tem aqui dentro uma discussão que é fundamentada em aspectos que são baseados na 10.216, na necessidade da construção de rede para que a atenção psicossocial funcione da maneira com a qual a gente entende e acredita dentro do território, e a lógica da lacuna de cuidado em saúde mental, que a gente encampa utilizando uma orientação, que é uma orientação que vem pela discussão de vulnerabilidade, que é inspirada na discussão, por exemplo, do Kiermaier, que tá no Canadá, e que faz essa discussão também do contexto da questão cultural, para a gente poder discutir o cuidado em saúde mental na lógica dessa discussão de lacuna de cuidado em saúde mental, que é ampla e acontece no mundo todo. Então, assim, a gente está fazendo esse exercício voltado para o Estado do Rio de Janeiro e vem fazendo a defesa política, estrategicamente, a partir da superintendência, da defesa dessa lógica de cuidado da atenção psicossocial territorial e da valorização dos CAPs e daquilo que os CAPs ensinam para a rede também, considerando o contexto do Estado do Rio de Janeiro.
que tem a presença de contrastes sociais, que tem a situação de violência armada, que é importante, especialmente no estado do Rio de Janeiro, que tem uma lacuna importante no movimento advocacy feito pelos usuários, que é uma coisa que também a gente está tentando implementar aqui por dentro, através da qualificação da RAPS, né? A gente tem agora, junto com o corpo de recursos que a gente está utilizando, além do cofinanciamento, um projeto de qualificação que trabalha a lógica do gap, mas considerando a necessidade das populações específicas. Então, a gente fez um movimento de inclusão para dentro da equipe, que é uma inclusão que não é fácil, que é uma inclusão que a gente está fazendo cuidadosamente, está aprendendo com ela também, num projeto que a gente entende que é piloto, da inclusão direta das pessoas que são os nossos usuários na discussão da política. Isso está dando bastante trabalho para a gente aqui, mas está ensinando a gente para caramba, porque a gente não quer mais fazer sem eles, entendendo que não dá para fazer sem quem usa o sistema por uma questão ética. E aí tem outras histórias também, né, do movimento da bioética internacional, que se questiona também, por outros caminhos de trabalho que eu tenho, a inclusão dos usuários e das pessoas em sofrimento dentro do diálogo da construção de política. E aí a gente vai construindo aqui por dentro uma série de interfaces que são importantes para a gente entender a lógica do cofinanciamento hoje no estado do Rio de Janeiro. Como é que a gente caminhou nesse processo para dar sustentabilidade, que a gente está entendendo, né? Que um segundo ano já indica que a gente conseguiu construir aí um processo de compreensão da necessidade disso, né? Então, assim, quando eu cheguei, já havia aqui, pela gerência, que hoje é coordenação, um movimento importante para poder fazer essa construção, né? Um diálogo com a LERJ, com os grupos que fazem a discussão da política dentro da LERJ, que fazem a defesa da RAPS, e foi criada uma lei de cofinanciamento estadual, que vem, na meados, eu acho que de 2019, garantir o recurso através da Lei de Combate contra a Pobreza, e que é renovada no final do ano. Então, não sei se vocês estão acompanhando, tem uma disputa de construção nesse campo também dentro do legislativo, que a gente acompanha quando entra em 2019 e faz a defesa junto. Quando isso acontece, a gente abre um diálogo mais forte com o COSENS, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, para entender a necessidade deles também, junto ao mesmo tempo com a discussão com os coordenadores. Então, a gente constrói, né, esse processo que vai acontecer através da Comissão Intergestora Bipartite, que é a CIB, né, que todo mundo fala, que é um espaço institucional importante. A gente entra fazendo essa defesa e conversando aqui com gestores, a gente faz uma discussão sobre as nossas necessidades. Então, num primeiro momento, aí eu já posso abrir o PowerPoint, que é o cofinanciamento de 2019, eu vou apresentar para vocês como é que a gente desenhou e a partir de que informação a gente desenhou isso, porque eu acho que aí vai esclarecer também o tamanho do gap de informações que a gente tinha aqui para dentro da secretaria e que a gente teve que qualificar internamente e tecnicamente também, além da questão política. Então, vamos lá. Esse aqui foi o que a gente apresentou na primeira CIB, onde a gente foi levar o cofinanciamento para ser aprovado. Foi um momento muito legal, porque acho que a equipe toda estava junto, ficou muito emocionada com o acolhimento e a compreensão da importância desse momento para a discussão da saúde mental aqui no estado. Então, assim, a gente nomeou o cofinanciamento, para começar, para vocês entenderem, né, uma coisa do processo que a gente queria comunicar bem o que era o cofinanciamento. Então, a gente, até desde o nome do cofinanciamento, o que significava a sigla, a gente trabalhou para poder fazer uma boa comunicação. Então, a gente ficava inventando, né? Aí teve um dia que a gente estava tomando tanto café e a gente... essa é uma coisa que é um pouco lúdica, mas assim,
a gente entrou tanto na discussão do cofinanciamento que aí estava tomando café e a gente falou assim, não. Então, porque a gente ficava, financiamento. Qual é o acrônimo que pode funcionar para poder explicar o financiamento da RAPS? Aí a gente olhou para o café e falou, o Coffee RAPS, né? E aí a gente construiu aí o Coffee RAPS como acrônimo para poder construir uma sigla simpática e que fosse bonitinha para aquilo que a gente estava querendo fazer, um cofinanciamento, fomento e inovação da RAPS no estado do Rio de Janeiro. Então, estou contando esse momento preliminar aí da construção, porque ele foi, de fato, importante para a gente. Quando entrou a palavra Coffee RAPS, parece que fechou, assim, né? A gente teve a impressão de que estava conseguindo aí alguma coisa do coletivo aqui dentro para poder apresentar. Então, assim, os objetivos a gente apresentou para a CIB, e é um objetivo que foi importante levar para os secretários de saúde, que não entendem o que é RAPS, né? Que é a lógica e a discussão do que é a lacuna de cuidado em saúde mental, que é a diferença entre a oferta de cuidado e a necessidade. Então, a gente leva esse primeiro objetivo, né? Fazer o cofinanciamento tem como objetivo reduzir a lacuna entre a necessidade e a nossa oferta, que a gente não vai conseguir resolver com cofinanciamento, mas a gente vai conseguir começar um primeiro passo para poder hidratar a rede e fazer com que isso aconteça de uma maneira que seja reconhecida do trabalho. Ampliar os recursos em cenários de vulnerabilidade social e violência. Então, desde esse momento, a gente trazia já a complexidade do território do estado do Rio de Janeiro a partir dessas populações que a gente citou. Ampliar a cobertura de atenção à crise no estado, isso era um dos pontos que tinha sido discutido com os coordenadores e que a gente tem entendido como fundamental para que o processo avance dentro da lógica do território, não da lógica hospitalar, né? Então, a gente levou a discussão para a lógica do território e trouxe aí essa recomendação como importante e ela entra também como reconhecida. A gente tem um momento de discussão com o secretário. E fortalecer também, né? O ano passado a gente tinha 1.000 pessoas, acho que agora está com 800 e alguma coisa. Fortalecer o processo de desinstitucionalização de 1.000 pessoas com condições de alta hospitalar. A gente precisa fazer esse passo a passo na hora de fazer a defesa, porque senão não faz sentido. Então, assim, 1.000 pessoas desinstitucionalizar não é igual deshospitalizar. Isso a gente está careca de saber. Mas quem não entende disso, e na hora da gente fazer a defesa disso para os secretários, a gente precisa explicar. Injetar, naquela época, em 2019, foram 29 milhões nos serviços de saúde mental do Estado específicos e cobrir 95% dos municípios, que é o total de municípios onde tem CAPS. Então, assim, é uma cobertura que também necessita da adesão e compreensão dos secretários municipais de saúde. A gente precisa de uma assinatura deles, dizendo, aderi ao cofinanciamento e vou cumprir o passo a passo daquilo que a gente está regimentando dentro da normativa. E aí a gente fez um cofinanciamento, vocês vão ver que o do primeiro ano ele é mais complexo do que o do segundo, e vocês vão entender por quê. Então a gente tinha 4 modalidades de cofinanciamento. Uma de fortalecimento e inovação da rede de atenção psicossocial, que é a de custeio para todos os serviços CAPS, e a gente identificou 4 modalidades diferentes de CAPS, no sentido da inclusão no sistema SAIPS e do que estava sendo recebido pelo governo federal naquele momento. Então a gente identificou um número importante de CAPs que não tinham CNES, um número importante de CAPs que tinham sido aprovados pelos SAIPs e que estavam com toda a sua documentação em dia, mas que ainda não recebiam o recurso, e um número de CAPs que estava recebendo e que estava regularizado. O segundo item era a qualificação dos centros de atenção psicossocial de 2 para 3 ou de 1 para 2. A gente queria ampliar a rede de atenção à crise, fazendo com que os CAPs 2, nos municípios onde tivessem mais de 150 mil habitantes, pudessem se transformar em 3, ou de 1 para 2. A gente também incluiu nesse cofinanciamento a ampliação dos serviços de rede de atenção psicossocial, especificamente as SRTs. Então, podia ser CAPS 3, podia ser qualquer coisa, né? A gente solicitava que o município dissesse o que ele precisava ampliar, e a gente recomendava, em algumas situações, que fizesse ampliação de RT. Essa conversa era feita o tempo todo com a equipe e com o território. A gente fazia uma negociação também
com as coordenações para poder trazer isso à tona e fazer aparecer a necessidade. Então, esse plano de ampliação, ele tinha um pré-plano que era identificado pelos apoiadores técnicos das 9 regiões do Estado. E uma quarta finalidade que a gente achou que era importante para poder fazer a construção de atenção à crise na rede, que é um financiamento para recursos hospitalares em saúde mental nos hospitais gerais. E aí, nesse, a gente fez 2 modalidades. A número 1 é de custeio, 2 e 3 de financiamento, e a 4 de custeio e financiamento. Custeio para os que já estavam em funcionamento e financiamento para os que ficaram no limbo da mudança da portaria de 8 para 4, de 4 para 8 leitos em hospital geral. Então, a gente contemplou, isso é uma inovação nesse sentido do Estado do Rio de Janeiro, de contemplar os municípios que tinham 4 leitos. Aí, essa aqui é a primeira parte do cofinanciamento, é o FIRAPS. A gente também criou apelidos. Volta um, por favor. Então, aqui na FIRAPS, tem aqui os critérios que eu tinha já mencionado, né? Se estava de acordo, credenciado pelo SAIPS, qual era o status de credenciamento e se tinha CNES ou não, se precisava fazer a entrada no SAIPS dos que já tinham CNES. Esse era o valor para as unidades que a gente elencou como as importantes para poder fazer o cofinanciamento na lógica da atenção de base territorial. Aí tem também uma discussão, né? Alguns municípios perguntaram para a gente, mas por que não ambulatório também, né? Porque o ambulatório também precisa. A gente considerou nesse momento e justificou, entendendo que a gente precisava fortalecer as ações de base territorial e que precisava também abrir a caixa preta dos ambulatórios, que funcionavam cada um do seu jeito, né? A gente sabe que tem aí um movimento do município do Rio de Janeiro de inclusão no CISREG para poder ajudar a compreender como funciona o ambulatório, mas a gente sabe também que cada um funciona de um jeito que a gente não tem muita clareza de como. Os CAPs a gente entendia que sim. A segunda modalidade, ela é um valor bem menor, vocês vão ver, a gente tem quase a totalidade do cofinanciamento, ela é para custeio dos serviços que já estão funcionando. O Quali-CAPS, que é a ampliação da cobertura de atenção à crise, qualificação dos CAPS, a gente fez um volume de acordo com a necessidade que tinha sido identificada pelos apoiadores técnicos das 9 regiões. Então, a gente tinha, naquele momento, a possibilidade de qualificar um CAPS 1, 16 CAPS 3 e AD3, com ampliação de 120 leitos de atenção à crise. A PAIS-RAPS do incentivo para a criação de novos serviços, e aí também foi feito com base nesse mapeamento que a equipe tinha construído, e que indicava a necessidade e a intenção dos municípios que estão nomeados dentro da resolução, da criação de 49 SRT, 7 UAS, 1 CAPS AD3. E a gente designou aqui o valor para esse incentivo. A Firme-RAPS, que é a inovação que a gente faz, né, incentivo e custeio dos leitos de retaguarda em hospital geral, com no mínimo 1 leito e no máximo 7 leitos, a gente criou 2 categorias, uma de incentivo, para os que não tiveram o valor de repasse recebido pelo Ministério da Saúde quando mudou a portaria, e o outro de custeio para os que estavam dentro dessa lógica. E aí a gente tinha a expectativa de custeio de 26 serviços e 75 leitos. Esse é o cofinanciamento número de 2019. Agora eu vou passar para vocês verem em 2020 como é que a gente construiu. A lógica em 2020 ela é a mesma, mas ao mesmo tempo a gente, no meio da crise da pandemia e no meio da crise do Estado do Rio de Janeiro, a gente entendeu que a gente precisava dar prioridade para o custeio das unidades que já estavam funcionando. Então, a gente faz uma renovação desse programa com foco no custeio, porque também a gente observou que teve uma certa dificuldade dos municípios em absorver esse incentivo da forma como eles tinham planejado. Então, a gente reedita o cofinanciamento de 2019 para 2020, especificamente para custeio. Que são os valores, né, que são designados de acordo com o critério do serviço, e aí o critério está no SAIPS, com tudo certo. Um é habilitado e o 2 é o que está ok. Então, a gente, o tempo todo, vocês vão olhar aqui no critério 1 e 2, eu tinha esquecido disso,
a gente, os que não estão recebendo do Ministério da Saúde repasse, a gente cobriu o valor vezes 4, que é o período do cofinanciamento. Ele é de 4 em 4 meses repassado. O critério 3, só para esclarecer, é a inclusão do custeio dos leitos que não podem ser habilitados, que são os leitos da firme RAPS, que é a 4ª categoria. A gente incluiu ela na categoria de custeio, para simplificar, e já incluiu o valor também já do valor do Ministério da Saúde, mais os 30% que o Estado coloca. Então, é o valor total, é uma ampliaçãozinha do recurso dos leitos de saúde mental que não são habilitáveis, né? E aí esse é o resultado dessa possibilidade que foi aprovada em CIB, que é o alcance de 86 municípios, onde tem esses serviços, das 9 regiões, nesse total aqui de serviços que já estão em funcionamento. Então, isso foi aprovado, e eu não sei se vocês têm acesso, a gente tem um boletim informativo que foi publicado, o último foi na semana passada. A gente fez uma curva de ampliação do financiamento em saúde mental do Estado de 2019, dos últimos anos, né, da gestão anterior e dessa gestão, e que ela sobe, né, de uma maneira importante. A gente pula de 4 milhões para 19, para 40, para 52, né, ou 54 no mínimo, e a gente fazendo cálculo aqui, né, que seria no mínimo 2,5% a 5%, considerando o tipo de a construção que a gente tem geográfica e de recursos que a gente tem no Rio de Janeiro, a gente gostaria de aumentar isso para, no mínimo, 2,5% do recurso total da saúde, o que a gente ainda não alcança, embora seja bem maior do que antes, né? Então, a gente está tentando projetar isso para 2020 de acordo com essa meta, que é de 2,5% do total do orçamento da saúde, que é 12%, que eu acho que é do PIB do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que é isso, assim, que eu tinha para falar sobre o cofinanciamento. Aí vou passar para o Daniel, ele está muito apropriado disso do ponto de vista das regiões, e eu acho que é importante ouvi-lo também. Boa noite a todos, agradecer também para a Itamira pelo convite, um abraço para o Pedro, para todo mundo aí. Estou vendo algumas pessoas das regiões, dos municípios que a gente já conhece. Eu acho assim que é importante poder passar para as perguntas, a gente poder conversar. De modo geral, a gente fez a manutenção do cofinanciamento do ano passado para esse ano. A gente enfrentou algumas dificuldades nesse ano com a pandemia e com a construção dessa política de cofinanciamento, que foi mesmo a implantação dos serviços para os quais houve recurso de incentivo. Então, esse incentivo foi dado, muitos desses serviços estão ainda sendo abertos, alguns foram abertos, enfim. E aí a gente, para poder retomar um incentivo, a gente está fazendo, os coordenadores de saúde mental dos municípios que estão aqui sabem disso. A gente teve uma reunião com os coordenadores semana passada, ou 2 semanas, enfim. A gente teve uma reunião importante com os coordenadores, já com os instrumentos que a gente está usando para planejar a retomada do incentivo para o ano que vem. Uma retomada já planejada para os próximos anos, inclusive, né? Assim, do que a gente quer para a rede toda do Estado do Rio de Janeiro, de ter construído junto, etc. Uma outra coisa que a gente tem conversado muito com os municípios também é a forma como a gente vai fazer com que o cofinanciamento, a partir do ano que vem, ele também cresça no sentido da sua consistência com política. E para isso a gente está introduzindo alguns indicadores, tudo isso está sendo construído junto com os municípios. Então, de um modo geral, assim, antes de abrir aí para as falas, dizer isso a vocês, assim, a gente está trabalhando para que o cofinanciamento fique cada vez mais consistente, que ele se torne uma política que faça parte do dia a dia do nosso trabalho, que ela tem, de fato, impactos na rede de atenção psicossocial, do ponto de vista sempre com esses objetivos que a Karen falou no início, né? Fortalecimento da atenção à crise, da atenção territorial, desinstitucionalização, o fechamento dos hospitais psiquiátricos aqui no Rio, e a qualificação do cuidado em rede territorial. Eu acho que a Karen já fez uma
explicação bastante ampla do cofinanciamento. A gente pode passar para as perguntas aí, para as questões que vocês têm, tá bom? É isso. Obrigado, Daniel. Obrigado, Karen. Acho que foi clara a apresentação. Algumas pessoas perguntaram se elas poderiam ter acesso aos slides. Eu não sei se isso... São públicos. São Ok. apresentações que foram feitas na CIB. Então, Eles podem... não tem nada mais público que isso. Ok. Então, a gente pode fazer o repasse assim. A gente ainda não tem pessoas inscritas para perguntas, mas ficam abertas aí, pessoal. Então, a oportunidade para a gente poder comentar, perguntar direto a Karen e o Daniel, dúvidas, questões sobre o cofinanciamento. Eu tenho dúvida, posso falar? Não, você estava esperando um monte de dúvida. Vai lá. Não, assim, acho que esse momento de diálogo é muito importante, né? E fico querendo ouvir um pouco aí, assim, como é que está isso para a rede, né? Porque a gente precisa aqui, do nível de gestão que a gente está hoje, muito desse trabalho que vem sendo feito de construção de informação, que são as pessoas que estão aí assistindo a gente agora, né? Então, assim, quanto mais informação vocês gerarem, eu acho que a gente tem um desafio enquanto saúde mental, enquanto atenção psicossocial, que é de tentar unir aquilo que parece que é o trabalho burocrático do trabalho técnico, né? Às vezes a gente faz um trabalho muito dialogado e importante não registra isso, né? Então, o cofinanciamento, de uma certa maneira, traz um registro importante dessa discussão. Então, queria ouvir um pouco a rede sobre esse desafio, que não está na corrente sanguínea né, de todo mundo. A gente aprende de outro jeito, né, de fazer de outro jeito, fazer fazendo. E aí o dever de registrar, quando a gente inclui uma proposta que traz visibilidade para a discussão, ele acaba sendo importante também, né? E eu vi que alguém fez uma pergunta aí, e aí o pessoal do Tanto sugeriu que a pessoa falasse. Eu ia pedir também que todo mundo que falasse se apresentasse, para a gente poder identificar aí onde que está na rede, né? Isso, essa é a minha sugestão, Marina, que você pudesse falar, se apresentar. Ela disse que vai abrir a câmera lá. Seria interessante mesmo que todo mundo, quando falar, dissesse de onde é, né? Eu acho que dá esse panorama importante aí para eles. Eu sou Marina, sou terapeuta ocupacional do CAPS Neusa, que fica aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, na área 5.1. Eu acabei de entrar, assim, me desculpa não ter acompanhado a apresentação, mas sei que vai ficar gravado, posso ver melhor com calma depois. E, na verdade, a minha dúvida tem a ver com a fiscalização, né, assim, de como que está sendo gasto esse dinheiro, né, assim, se tem uma proposta do Estado fiscalizar, se isso é possível, né, primeiro porque eu não sei, se existe essa proposta de como o dinheiro está sendo gasto, se de fato está sendo gasto com o que é proposto, se os municípios fazem uma certa prestação de contas, né, e como que isso acontece. É isso, obrigada. Então, Marina, obrigado aí. Olha só, a pergunta sua, ela é uma pergunta complexa, né? São vários pontos aí que tem para serem ditos a respeito disso. Primeiro é que, assim, a gente tem, sim, algumas estratégias de fiscalização de monitoramento do recurso, tá? A gente tem um monitoramento, vamos dizer, financeiro, né? Os municípios precisam prestar conta disso, então tem que dizer depois como é que gastou, etc. Isso é com a nossa área de controle financeiro e com Tribunal de Contas, etc. Sempre todo gasto tem que ser fiscalizado dessa maneira. Então, tem essa primeira parte. Tem uma outra parte que é o seguinte: a gente pede um relatório aos municípios que nos informem com o que estão gastando o recurso, porque a maior parte do recurso é de custeio. O que acontece com o recurso de custeio? O recurso de custeio é de uso livre do município, ele cai na conta do município, e o município existem os blocos de financiamento de custeio e de investimento. Então, o recurso de custeio ele cai lá na conta e o município ele tem a utilização disso. O que nos interessa em relação a isso? O que interessa a nós da Coordenação de Atenção Social e da Superintendência de Atenção Social? Que os serviços melhorem em determinados pontos. Quais são os pontos? Que tenham supervisão clínica institucional, que tenham material de trabalho, que possam ter a condição de fazer seus registros
que tenha computador, que tenha internet, que tenham condições de fazer registros clínicos, enfim, e que tenham também estratégias de capacitação. Então, tem várias coisas que a gente diz no nosso, a gente chamou de kit, no início, né, do cofinanciamento, que são assim, as orientações para isso. Isso é o que a gente está transformando em indicadores, porque a saúde mental tem um problema de informação, né? Então a gente não basta assim a gente falar da nossa impressão, né? Eu preciso que isso se transforme numa série de indicadores que a gente está construindo para o ano que vem já está eles mais claros. Uma outra parte do recurso, estou falando assim bem de forma ampla, tá? Uma outra parte do recurso é a parte de incentivo. Essa parte de incentivo precisa ser gasta, não existe liberdade do município, ela só pode ser gasta com a abertura de serviço ou com a qualificação do serviço. Esse recurso a gente está acompanhando, alguns serviços foram abertos, outros ainda não, e no caso de não serem abertos, a gente vai ter que combinar com pedir o recurso de volta, o que seria muito ruim, porque o objetivo do dinheiro não é que a gente fique com ele, é que ele seja gasto para a abertura dos serviços, né? Os serviços que já vinham sendo pactuados antes, em outros modelos de planejamento anteriores ao cofinanciamento, oficinas que foram feitas desde 2014. Então, são serviços que a rede do Estado combinou de abrir, achava que precisava abrir. Então, precisa abrir, a gente não quer que o dinheiro seja devolvido, a gente está combinando, tentando aí. A gente sabe que, por exemplo, existem municípios que não querem mais fazer algum serviço que combinaram, né? Aí a gente está em discussão. Foi pactuado, então você tem que abrir. Aí tem CIR, que é a Comissão Intergestores Regional, aí conversa com o secretário de saúde, você não pode voltar atrás. Tem os grupos condutores, que são os grupos regionais e o grupo estadual, onde a gente discute a política de saúde mental com os gestores, com os coordenadores de saúde mental do Estado, com o Conselho Estadual de Saúde, com o COSENES. Então, tem essa parte aí do recurso de incentivo. Então, a gente tem essas estratégias, tem relatório de prestação de contas, financeiro e técnico, e tem aí a abertura de serviços. Mas eu acho que essa questão da fiscalização do recurso do cofinanciamento, ela é mais ampla. Então, na semana passada, nós tivemos uma reunião com o Conselho Estadual de Saúde. Foi aberto, os conselheiros estiveram do Estado inteiro. A gente entende que o Conselho Estadual de Saúde e os conselhos municipais são instrumentos importantes, atores importantes, né? Não são instrumentos, são atores importantes para fazer esse monitoramento também. E a rede também, e o Ministério Público também, a Defensoria Pública também. A gente vive recebendo ofício para responder sobre prestação de contas do Ministério Público e da Defensoria. Então, a gente está... essa questão do monitoramento, ela é ampla, né? Ela depende também de vocês que estão acompanhando, os profissionais acompanhando isso, também poderem entender. Então, é muito bom falar com todo mundo para poder entender e fazer o monitoramento disso. Mas eu entendo que tem uma responsabilidade aí coletiva, até porque esse cofinanciamento foi uma construção coletiva, né? Da frente parlamentar, dos movimentos sociais, etc. Então, nesse sentido, assim, tem a nossa parte aí que a gente está fazendo, que a gente quer melhorar para o ano que vem, para fazer melhor, e tem também toda essa visão ampla que a gente precisa ter do monitoramento aí, da fiscalização desse recurso. Mas, assim, o recurso que vem do Ministério da Saúde para o custeio dos serviços, ele também já vem vindo há muito tempo, assim, né? A gente também acho que precisa olhar de uma forma mais ampla para todo o dinheiro que vem, que está na rede de atenção psicossocial, para utilização, para o gasto, está utilizando mesmo, não só o dinheiro do cofinanciamento, mas o dinheiro também do Ministério da Saúde e a responsabilidade dos municípios em relação a isso. É um problemão amplo, a gente vive quebrando a cabeça por causa disso. A sua pergunta ela é hiper pertinente. Ok, Alessandro, queria fazer uma colocação. Alessandro. Boa tarde a todos, eu sou Alessandro, eu falo do Programa de Saúde Mental de Rio das Ostras. A gente teve na reunião última com o Estado, né, com o Daniel. Aí eu vou fazer aqui, Daniel, a mesma colocação que eu fiz lá no grupo, que acho que a gente pode ajudar outros municípios também, com a dificuldade de né? Eu coloquei naquela reunião que algo que poderia ser assim, tão tranquilo e tão normal, mas que a gente percebe que às vezes os embates burocráticos junto ao fundo municipal são grandes dificultadores para que esse dinheiro se torne na prática lá um
um equipamento, um material, uma utilização de alguma coisa. Eu digo isso não que o fundo diga que não vai fazer, mas dadas as burocracias, a falta de entendimento com relação a esse dinheiro, mesmo a gente já dizendo que é uma verba de custeio e tudo mais, isso faz com que tudo demore demais, né? E aí eu naquela ocasião, na nossa reunião, eu dizia sobre a gente fazer um momento, uma reunião com os fundos municipais para poder esclarecer mais esse jeito de gastar dinheiro, o que pode, o que não pode, assim, de forma bastante clara. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu entendimento também com relação a isso. Porque em Rio das Ostras, conforme eu falei, a gente tem essa dificuldade de fazer com que o fundo municipal seja menos burocrático. Aqui tudo é muito burocrático, tudo demora demais. E assim, não é porque o cara que está lá, né, o cara, as várias pessoas que estão lá não queiram fazer, mas é porque tem medo, não entende muito bem. Então, assim, eu sugiro, né? E o que você pensa disso? É que seja colocada numa mesa, todo mundo junto, para que eles também possam tirar suas dúvidas e agilizar um pouco mais essa questão do gasto do dinheiro. Oi, Alessandro. Eu vou começar falando uma coisa que eu pensei aqui, dividir com o Daniel. Assim, a gente, quando começou o processo de construção, do desejo de construção do cofinanciamento, tecnicamente, dentro da secretaria, a gente foi muito teimoso, né? A gente entrou num campo que era desconhecido. Então, foi muita conversa com o COSENS, muita conversa com o secretário, muita negociação para que eles entendessem, não sendo da saúde mental, a importância disso. Então, isso também era uma tarefa minha, né? Mais até do que o Daniel. O Daniel faz mais para dentro e eu no diálogo com quem não sabe, né? Então assim, a gente costurou muito isso por dentro, também com todos os nãos que você deve estar recebendo aí pelo seu município. Então, assim, a gente não tem uma fórmula mágica para isso, né? É tudo muito grande, muito complexo. E o que a gente tem é a compreensão de que a gente tem que defender isso teimosamente. Então, assim, a gente é muito teimoso aqui. Não tem não que a gente não vá lá e fique até construir o sim. O não é todo pronto para a gente. Não caiu no nosso colo. O fato da lei ter sido aprovada, depois disso, não tem nem como contar o que aconteceu, entendeu? E aí eu estou imaginando aqui você no município tendo que destravar todas essas travas também que são relacionadas à comunicação, à compreensão da importância disso, a entender onde é que está o dinheiro, quem é que responde por isso, quem é que faz a prestação de contas no conselho, como é que cai o dinheiro no conselho, como é que eles fazem a porcentagem disso para a saúde mental, para a saúde da mulher, para a saúde não sei o quê. Entender aí como é que funciona essa engrenagem. Eu acho que a gente tem um desafio, e você aponta ele, de fazer esse diálogo com quem não é par. Isso é muito importante para a gente poder desenvolver nos municípios a capacidade de entender o que está acontecendo com o dinheiro. Porque a gente pode até criar indicador, criar, né, fazer questionários, vocês recebem aí, mas essa conversa ela é insubstituível por qualquer um desses instrumentos que a gente está criando. Eu queria complementar dizendo o seguinte, quer dizer, esse problema que você fala, ele deve ocorrer também com o cofinanciamento da atenção primária, com o cofinanciamento de medicamento, talvez, eu não sei, mas o da atenção primária com certeza, e o hospitalar. O Estado tem alguns cofinanciamentos, alguns começaram no passado também. E eu acho que tanto nós aqui podemos fazer uma conversa, propor, né, ver se a gente consegue propor uma conversa dos fundos, mas para discutir todos os cofinanciamentos, como vocês também no nível municipal, talvez precisem conversar com como é que a atenção primária está usando o recurso do TEFAP. Porque talvez um possa ajudar o outro aí nisso, que é tudo novidade. O cofinanciamento, ele saiu no final, em setembro, nos 2 anos, tá? Nos 2 anos ele saiu em setembro. Ano passado no dia 23 e esse ano no dia 16. Isso significa que a gente conseguiu, por mais que tem, como o Karen falou, tenha a lei e tudo mais, a gente demora um tempo para aprovar eles aqui. Com a consolidação e a solidificação da política, isso vai ficando mais fácil, né? Vai fazendo parte do dia a dia.
Uma outra coisa que a gente aprendeu em relação a isso, e aí também tem a ver com a pergunta anterior, é que a gente precisa usar os instrumentos de planejamento que existem. Relatório anual de gestão. Não pode o município não falar de saúde mental no relatório anual de gestão. Tem um monte de município que não fala. E aí a gente não consegue sustentar o que é no relatório anual de gestão que vocês vão dizer assim, o serviço está funcionando. Por isso ele pode usar recurso de custeio. Então, para poder ter mais facilidade na utilização do recurso, poder incluir o recurso, planejar o recurso de entrar no orçamento do ano seguinte. Porque se você coloca já, senão você vai ter que ir na sua Assembleia de Vereadores para poder ganhar autorização para usar o recurso orçamentário, etc. Essas dificuldades que existem em alguns lugares, assim, para poder gastar, como não estava orçado, como é que gasta e tal. Então, eu acho que essa apropriação dos instrumentos de gestão, de planejamento, para a saúde mental, a gente precisa avançar nisso. E eu acho que a gente pode muito ajudar, né, os municípios nisso, e vocês também ajudarem a gente nessa construção. Mas é uma pegada aí que a saúde mental precisa avançar para fortalecer o cofinanciamento. Ok. A gente tem agora a Érica inscrita. Eu sou Érica, sou psicóloga do CAPS AD Júlio César, que fica em Santa Cruz. Então, eu me lembro que no finalzinho do ano passado, quando a gente teve a reunião presencial da Frente Itamira, né, uma coisa que me chamou a atenção foi um pouco de direção aí que a gente teve no grupo que eu estava participando da discussão, que a gente, enquanto trabalhadores de saúde mental, diante de tanta fragilidade, a gente precisaria entender o percurso que o dinheiro faria, né? Assim, diante de tantas incertezas que a gente vem vivenciando, a gente precisaria se apropriar um pouco que caminho é esse que o dinheiro faz. E aí eu estou pensando aqui, né, que a gente vem vivenciando, só tomando paulada na saúde mental ultimamente, né? Assim, são muitas, né? São situações muito difíceis que a gente vem vivenciando, né, com relação aos contratos de trabalho, né, a pejotização está chegando na saúde mental, a gente está vivenciando isso na prática, e aí eu queria trazer para a contribuição, acho que com pergunta, desafio, assim, para a gente poder pensar, acho que talvez o que a gente vai escolher sustentar diante de tanta fragilidade, né, de contrato de trabalho, com relação aos insumos mínimos para a sustentação de um CAPES, o que a gente vai escolher sustentar, e como é que vocês, enquanto gestão, vão poder tensionar esse processo todo aí de desmonte que vem acontecendo, mais ou menos nesse sentido que eu queria trazer aí para a contribuição. Érica, tudo bem? Tudo bom? Olha só, essa pergunta é sensível, né, porque os municípios, eles têm, o estado inteiro tem vários problemas, né, nesse sentido que você está falando, de contratação, de condição de trabalho, tem várias dificuldades, né? O município do Rio tem, a gente sabe, situações graves aí acontecendo, etc. O repasse do recurso, ele vai sendo, a gente está criando condicionantes de indicadores. E esses indicadores eles vão dizer respeito à qualidade do serviço. E as qualidades dos serviços elas dependem de que certas coisas estejam acontecendo, né? Que o serviço para funcionar bem, ele precisa que os trabalhadores tenham condições de trabalho, senão não vai funcionar bem. Então, a expectativa é de que a gente tente tensionar que a melhoria dos serviços ela esteja articulada a outras características da rede que sejam de funcionamento melhor, né? Diretamente, é muito difícil intervir nisso, mas a gente tende a tensionar cada vez mais. Tudo aquilo que tiver a ver, no caso do cofinanciamento, porque a gente está falando do cofinanciamento, com dinheiro, porque o fato da gente tirar dinheiro, botar mais ou menos dinheiro, não necessariamente vai implicar em melhorias. Eu posso fazer assim, vamos dizer, fazer um indicador que diga assim, se tiver contrato terceirizado, a gente não paga. Isso não significa que o município vai mudar a sua forma de contratação porque o Estado fez esse tipo de regra, entende? Então, esse tensionamento ele também precisa ser de alguma maneira político. Eu acho também que a gente tem aí, que por isso, por essa questão, a gente precisa que os trabalhadores
possam também... A gente tem feito o contato com os gestores, pelos grupos condutores, e nas reuniões típicas de gestão, institucionais e tal. Mas a gente tem ampliado esse ano as reuniões dos fóruns de saúde mental do Estado, com vários temas, enfim. E eu estou achando que, por exemplo, a participação aqui de alguns de vocês tem sido tão importante, essas coisas que vocês estão falando, que a gente precisa também que vocês estejam nesses fóruns, porque isso vai trazendo as questões que vocês estão falando para outros ambientes também, né? Não só nessa reunião, mas também outros ambientes que vão ter mais participação de alguns gestores, e aí a gente vai ampliando aí o esforço dessa luta toda que você está se referindo. Só para complementar, assim, eu acho que a gente vive isso aqui no nosso dia a dia também, do mesmo jeito que aponta, né? A gente fica aqui lutando com isso e se perguntando como é que a gente resolve. E a gente sempre resolve de um jeito que não é do jeito que a gente gostaria, né? A gente resolve do jeito que dá. Eu acho essa pergunta sensível e eu acho que ela tem relação com o SUS como um todo. O caminho que eu vejo, acho que é esse mesmo, né, que o Daniel está trazendo, mas eu acho que a saúde mental, ela tem uma como é que fala? Ela tem, no âmbito da construção da saúde pública, ela tem um protagonismo, né? Os outros grupos reconhecem isso. E eu acho que ela precisa se aliançar com outros grupos também. Então, na atenção primária, as pessoas vivem a mesma coisa, né? Nos serviços hospitalares também. Então, como é que a gente faz para a gente se ver como SUS, se ver como rede, na hora de fazer trazer para a agenda política a necessidade de olhar para isso de uma maneira mais estruturada. O que a gente está fazendo aqui é tomando algumas decisões da macropolítica que ajudam a gente a dar sustentação para isso que você está falando, que aí no final da linha é o que a gente quer, né? Poder dar estrutura e uma relação mais forte dos profissionais com os próprios serviços. Mas isso a gente tem que tomar, assim, é tudo tão enorme aqui dentro, a gente tem que tomar decisão. E a primeira decisão que eu acho que veio tem que manter o cofinanciamento. A partir daí, a gente vai fazendo as outras coisas, né? Então, eu tô falando de uma maneira bem direta mesmo, né? O quanto desafiador é chegar nesse ponto que você está trazendo para a gente. A gente precisa de vocês para poder fazer o movimento inverso também. A deterioração da rede de atenção psicossocial ela é concomitante à deterioração do SUS, que é também das políticas públicas, né? Assim, das políticas públicas. Então, tem uma coisa aí que é maior. A gente podia começar votando melhor. Assim, e a gente até sustentar um cofinanciamento estadual no momento de intensa crise dentro da secretaria também exigiu da gente um esforço aqui interno, né? De compreensão técnica da necessidade, de aliança forte com quem ajuda a gente a tomar a decisão, porque essa decisão não é só nossa, ela passa pelo subsecretário, pelo secretário, a gente tem que ir pela jurídica, pela executiva, né? Quem faz a execução do dinheiro, aí é um pouco isso que o Alessandro estava falando antes, né? Tem aí uma engrenagem que a gente precisa empurrar com bastante força para poder fazer a roda acontecer. Às vezes não é força, às vezes é jeitinho. Então, né? eu acho que de alguma maneira a gente está fazendo isso, que você sugere, algum tensionamento. Sustentando um recurso para a saúde mental, para a atenção psicossocial, dentro de uma determinada lógica, mas considerando os limites que a gente ainda tem em relação a isso. Ok. Gislaine, estava inscrita. Boa tarde a todos, a todas. Meu nome é Gislaine, eu sou defensora pública, trabalho no Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria. E a Defensoria está aqui, não representada apenas por mim, mas tem a equipe técnica, ouvindo essa conversa, aprendendo um pouco mais sobre o cofinanciamento. E a Defensoria Pública, ela se coloca nesse contexto como um ator de acompanhamento e fiscalização das políticas públicas e até como um incentivador. Nós tentamos incentivar os municípios
a melhorarem suas RAPs. Só que nós precisamos sempre de uma qualificação, uma capacitação, compreender melhor, principalmente a questão dos repasses financeiros. E essa oportunidade aqui hoje está sendo bastante proveitosa para mim e para a minha equipe. Eu agradeço o convite que nós recebemos. E eu queria fazer umas 2 ou 3 perguntas para melhor entender essa questão do cofinanciamento. Pelo que eu entendi, há 4 tipos de repasses e eles são quadrimestrais, só o firme, que é trimestral. Então, a partir dessa, se eu estiver correta, a partir dessa periodicidade, qual é a periodicidade dos municípios em apresentarem os relatórios do que eles vêm fazendo com as verbas recebidas? Qual o meio que eles entregam esses relatórios, se é e-mail, se é um sistema eletrônico, se são públicos esses relatórios, para que nós, outros atores, possamos acompanhar. Se há início de utilização dessas verbas, porque o município recebe, sim, ele não é obrigado a utilizar, mas a partir de qual o tempo que a gente verifica que realmente não houve essa utilização? E, por fim, se já há municípios que não utilizaram a verba de incentivo e que deverão devolver o recurso. Acho que é mais ou menos isso. Gislaine, tudo bem? Tem um monte de pergunta que você fez. Espera aí, com calma. Olha só, o relatório, prestação de contas básica do SUS, minimamente tem que ser feita para recurso de custeio. Lei 141, Lei Complementar 141, é o relatório anual de gestão. Tá? O serviço precisa estar em funcionamento e aí a gente vai ter outros meios para avaliar o funcionamento desse serviço, desde a RAIS, a produtividade dos serviços, até o próprio acompanhamento técnico dos nossos apoiadores. Tá? A gente fez, para o recurso do ano passado, uma solicitação de um relatório, porque foi um bloco só de pagamento, equivalente a 6 meses, foi pago de uma vez só, e a gente fez a solicitação de um bloco só desse relatório. Alguns municípios, caso foi em junho, né, porque tinha 6 meses, alguns municípios não entregaram ainda. O relatório específico para nós da saúde mental, tá? Não é o relatório anual de gestão, ele está dentro do sistema do Ministério da Saúde, tá? Sistema público de gestão. O recurso de incentivo, a gente tem poucas notícias de recursos que os municípios estão abrindo mão de usarem. Enfim, não vou falar aqui necessariamente, pode, mas tem uma situação de um CAPES e uma situação de uma RT. Os outros ainda estão, o que ainda não foi feito, ainda está em vias de ser feito, tá? Nos recursos tanto de ampliação de rede quanto de qualificação de serviço. A gente teve também... Então, bom, o que mais que você perguntou, Gislaine? Você perguntou a opção de coisa. Eu acho que tem uma coisa que é importante esclarecer. Quando a gente fez a construção do primeiro ano, você falou alguma coisa aí que está errada, tá? Do valor, você falou uma coisa que está errada. Quando a gente fez, agora eu já não me lembro mais, foi tanta coisa. Mas quando a gente fez a construção do primeiro ano, a gente já imaginava que essa dificuldade podia acontecer no decorrer. Então, a gente estruturou o cofinanciamento, a sua maior parte, para o custeio dos serviços que já estavam funcionando. Então, dos 29 milhões, 23 milhões são para custeio. Os outros são para investimento, né, como está ali na apresentação. E aí agora existe aí um processo, né, até para a gente poder fazer o do segundo ano valer, a gente fez uma discussão, porque tem 2 decretos que falam da prestação de contas, um que é estadual e um que é nacional e do SUS, e que concorrem na sua forma de compreensão de como fazer essa prestação de contas. E aí a gente ficou defendendo a lógica do SUS e da apresentação dos relatórios através do Ministério da Saúde. Por isso que a inclusão dessa informação nos relatórios, que a gente está tentando sensibilizar os gestores, né, abrir essa agenda na informação do que está acontecendo no município, ela é fundamental para a gente sustentar o cofinanciamento, senão a gente perde espaço e campo.
como a gente viveu, né, nos últimos 6 meses, a discussão da pandemia, a gente também deu uma colher de chá considerando esse momento, né? Porque não deu tempo e não teve condição dos municípios. Aí no diálogo com os gestores, né, dentro das comissões, a gente entra em acordo a partir daí também para que a aprovação aconteça. Então tem aí uma compreensão do contexto também. A gente tem uma forma mais dura de coletar essa informação, que é uma forma processual e que ela é baseada nas normas técnicas do Ministério da Saúde. A gente tem uma estadual, mas a gente quer fazer a releitura dela, então tem uma ampla conversa interna sobre como fazer isso para que seja contínuo, para que não tenha o tempo todo que a gente ficar fazendo queda de braço para manter custeio do serviço, que a gente considera isso uma perda de tempo, né? Eu acho que, eu não sei se eu te respondi. A minha preocupação é fazer um acompanhamento disso, que a gente tem dificuldade enquanto Defensoria Pública. Então, esses relatórios que os municípios têm que apresentar a vocês, eles, para cada tipo de repasse, custeio, financiamento e tal, são diferentes, vão pelo Ministério da Saúde ou são relatórios específicos, e a periodicidade. E o meio assim, através de quê? Do sistema, outros atores, como Defensoria Pública, podem acompanhar isso? Deixa eu só esclarecer mais uma coisa. O recurso do ano passado foi feito de uma vez só. O desse ano ele está sendo feito quadrimestralmente. Então, é um repasse para o primeiro quadrimestre e um repasse para o segundo quadrimestre, que estão sendo feitos agora, porque a resolução só saiu em setembro. Então, o primeiro e o segundo quadrimestres vão sair juntos, e o terceiro quadrimestre sai no final do ano. Para o ano que vem, vai haver um questionário quadrimestral de informações. Os municípios que a gente já está conversando, a Alessandra estava falando agora há pouco, a gente já apresentou para os coordenadores municipais, a gente está em fase final de confecção desse questionário. Ele vai trazer informações sobre o cofinanciamento. E esse relatório, o relatório anual de gestão, ele é anual e está no DigiStui. O recurso de investimento, ele precisa ser, ele vem pelo relatório que a gente pediu para nós, né? Não está em sistema nenhum, e ele precisa corresponder a um plano de execução que nos foi demandado no início do recurso. Então, ano que vem, quando entrar de volta a Qualicaps e o PASRAPS, que é o recurso de incentivo, a gente não vai fazer como foi feito antes, a gente vai fazer por adesão. O município vai precisar mandar o projeto para a gente aprovar e ele ser, então, repassado. Mas, de qualquer maneira, o recurso que foi repassado, ele também só foi repassado com um plano de execução. Então, precisa condizer com isso e está aí, ainda tem coisas que eles precisam enviar para nós. Não está totalmente atualizado. Esse ano foi um ano muito difícil, tá? Assim, a gente precisa levar em consideração que esse ano teve a pandemia, e a pandemia ela foi muito dura, assim, para os municípios e para as secretarias municipais de saúde, para nós aqui no estado também, num contexto desse todo de crise que já foi falado aqui. Também foi muito duro, foi muito difícil. Os técnicos, principalmente, né? Então, a gente tenta dificuldade. A gente teve 6 subsecretários e 4. Exatamente, a gente teve 4 secretários de saúde e 8 subsecretários aqui na nossa. Uhum. Então, isso na nossa. Fora os estados municipais. Obrigada. André pediu a palavra. Eu sou familiar aqui em São Pedro da Aldeia, né? CAPS aqui de São Pedro da Aldeia. E a minha dúvida vai em direção a essa questão da transparência, né? Que parece que é uma dúvida geral aí. E eu ia perguntar qual papel assim que o familiar pode ter nesse, né? Como é que pode estar acompanhando, né, nessa questão da transparência, né? E no caso, quais são os canais que a gente pode ter acesso a essa transparência? Isso é um interesse meu antigo e o que acabou é que isso ficou muito confuso. Esses canais de transparência, eles acabam sendo muito confusos, né? Aí já fica também a palavra de que isso aí precisa ser mais esclarecido, né? A partir do momento que alguém tem interesse de estar acompanhando, né? Porque a gente sempre fica numa euforia, né? Quando a gente sabe que vai vir recurso, ainda mais que é para uma coisa assim que a gente sabe que é a saúde mental, que a gente tem a percepção que ela é sempre muito deixada de lado, né? Então, quando
a gente tem notícias desses recursos, as coisas, a gente fica muito eufórico. Mas aí depois a experiência que a gente tem é de não ver as coisas acontecendo muito. E nesse momento que a gente está falando disso, saber se existe canais de transparência, que eu procuro saber, mas há mais algum tema assim para ser lembrado, né? E que a gente pode estar acessando para ter acompanhar isso daí na condição de familiar, na condição do interessado, né? E até mesmo aí já aproveito para lembrar aqui uma coisa que eu tinha falado, que está existindo nos municípios, aqui em São Pedro da Aldeia já tem, órgãos que são ONGs, né? Aqui no caso é uma ONG, né? O Observatório Social, e que acho que os profissionais também, entendeu? Precisam estar sabendo disso, porque aquela questão, o profissional ele tem que dedicar ao trabalho dele, né? Não pode estar... Então isso já está existindo nos municípios, esses órgãos que a pessoa como cidadão mesmo, né? Pode estar tendo conhecimento e incentivando o trabalho desse pessoal e também buscando esses canais oficiais de transparência, né? Isso aí vale para os familiares que possam estar presentes aqui, também usuários também que têm interesse, né? Está buscando tanto a transparência oficial, que é mais complicada, e também está levando essa questão para órgãos, para essas ONGs de transparência, esses órgãos de transparência que estão... Parece que Araruama tem, aqui na nossa região, por exemplo, São Pedro tem, Araruama tem, Cabo Frio tem, um outro também e tal. E a gente tem que estar conhecendo isso daí, incentivando esse trabalho aí. É isso que eu queria falar. Então, a gente trabalha considerando a transparência como fundamental o tempo todo. Só que a transparência ela não é mágica, né, nesse sentido. Assim, a gestão ela tem muitas interfaces. Então, assim, esses canais institucionais que a gente mencionou aqui, Conselho Intergestor Bipartite, a publicação da resolução, o caminho a publicação da resolução tem aí os municípios que recebem, o valor que eles recebem, tudo isso está publicado e qualquer um pode acessar. Agora, tem um processo, né, interno, que é o da conversa, que aí cada município vai construir aí a sua forma de diálogo e de transparência. Então, assim, a gente tem os relatórios, isso tudo, e não é uma coisa que qualquer um entende só de olhar, assim, né? Parece assim, e agora, para onde foi aquele dinheiro, né? A gente também vive isso, né, em outros setores, no transporte, na educação. O que está acontecendo que o dinheiro não chega onde tem que chegar? Tem uma hora que a gente não sabe mesmo, assim, né? A gente acredita na informação que chega para a gente. Então, assim, é fundamental a sua pergunta, André, porque ela tem relação com o exercício do seu direito de saber onde é que está chegando o dinheiro que saiu daqui, né? Então, assim, é quase um pedido, né? Ver também no seu município, né? Como é que isso está acontecendo. A gente faz de todos os lados essa força, né? Para que isso possa aparecer e transparecer de uma maneira clara. E tudo isso vem envolvido com uma relação de muito estigma em relação à saúde mental. A saúde mental é desorganizada mesmo, ninguém consegue entender o que eles falam, né? Lá vem os vulneráveis da saúde mental, a gente é chamada aqui dentro dos vulneráveis, né? Então, assim, a transparência ela existe, só que ela é complexa. Não sei se dá para você, né? Como é que no seu município você poderia dizer a tua inserção para poder discutir a transparência no município? Também a gente precisa entender um pouco esse outro lado também. Eu acho que você podia, eu não sei se você já procurou o Conselho Municipal de Saúde. Deve ter algum representante de saúde mental no conselho, enfim. Ou a própria Rosemary, que é a coordenadora de saúde mental de São Pedro, aldeia, né, que você está falando? Isso, Pedro. Então, a Rose é super parceira, talvez ela possa ajudar nisso aí também, você aí dentro do município, porque tem a transparência aqui nossa, né? Então, a gente informa na resolução qual é o valor que sai para o município que vai, quanto que vai para cada município, e isso é possível de acompanhar aí pelo site. Então, como é feita essa execução no município, super importante também a fiscalização do usuário do SUS, do controle social, através dos conselhos municipais de saúde. Eu acho isso uma coisa que a gente precisa retomar aí o caráter fundamental do controle social também,
assim como vocês estão fazendo, né? Assim, o coletivo da Frente Tamira tem um papel de controle social também. Perfeito. Ok. Pedro, tinha pedido a palavra. Eu não tenho propriamente uma pergunta, mas eu tenho um comentário assim que eu queria ouvir a Karen e o Daniel. É o seguinte, primeiro, é o seguinte, eu acho importante para a gente aqui na Frente Tamira considerar que o cofinanciamento, ele surge, como a Karen falou, ele surge de uma iniciativa que foi uma iniciativa parlamentar no sentido de reforçar a saúde mental, ou seja, de reforçar a rede de saúde mental. Então, ele tem uma origem que é uma origem, em parte, uma origem no movimento da reforma psiquiátrica, né? Porque ele já nasce também como uma luta que foi se constituindo e tal. Então, eu acho que a gente tem que entender, número um aqui, que é um reforço para a política, para a política como nós a entendemos, para a política de saúde mental, né? Pela própria origem. Agora, para que isso possa ter algum efeito, um efeito mais prático, é necessário enfrentar essas dificuldades que foram apontadas aqui. O Alessandro falou dessa dimensão das barreiras burocráticas e tudo isso. Eu acho que não é só barreira burocrática, e também foi mencionada a questão do controle, da fiscalização, da vigilância e tal. O que eu acho que a gente tem que fazer, nós aqui como movimento social, aqui à Frente Tamira, a gente tem que se apropriar. Essa reunião, eu acho que ela é fantástica para a gente começar a se apropriar do processo. Mas a gente tem que se apropriar do processo agora em todas as suas dimensões. Não é? Porque ele tem uma dimensão que é quanto que significam 29 milhões de reais ao ano, que foi o valor de 2019. Isso é muito ou é pouco? Isso é capaz de impactar ou não a rede de saúde mental do Estado? Eu fiz umas continhas aqui, básicas, e eu acho que, inicialmente, não é um valor que possa ter um impacto imediato muito grande. Mas ele é um valor que tem uma função de indução muito significativa. O fato de ser dinheiro novo, como a gente diz na área do SUS, é muito importante. É um recurso que vem especificamente para uma determinada finalidade. Foi muito importante que a lei e o decreto definam que é principalmente por custeio, porque o que interessa realmente para a nossa rede é garantir que ela continue funcionando. Não é nem assim a expansão do ponto de vista de equipamento, de imóveis, é principalmente que ela continue funcionando. Então, a maior parte do recurso é recurso de custeio. Então, é o que nos interessa diretamente. Não sei, estou falando para ver o que a Karen e o Daniel dizem. A gente precisa avaliar melhor o tamanho desse recurso, porque mas considerar que é um avanço. Considerar que é um avanço que exista cofinanciamento, ou seja, que o Estado, o gestor estadual, a gestão estadual, tenha um recurso específico para a saúde mental. Há mais de 15 anos atrás, o Estado do Rio Grande do Sul fez um cofinanciamento para a saúde mental. Esse cofinanciamento não se manteve lá com a mudança de governo. São coisas da vida, também da política. A lei era para que se mantivesse. Mas teve um impacto muito importante, entendeu? Um impacto para sustentar a rede, para não ficar dependendo só de recursos federais e tal. E nesse momento que a gente está vivendo uma debilitação do SUS, né? Do SUS federal, onde a gestão federal do SUS, o Ministério da Saúde, tem se mostrado um adversário da saúde mental, mas não só da saúde mental, né? Tem se mostrado um adversário do SUS. Eu acho que o cofinanciamento é uma coisa muito importante. Então, o meu comentário é no sentido, a gente precisa, nós, como Frente Tamira, precisamos
daqueles primeiros relatórios que fizeram o planejamento do recurso, não é isso? As informações levantadas pelos municípios para pensar as prioridades, a definição de prioridades, eu digo assim, como controle social, para que a gente possa aí abrir um diálogo mais sistemático, por exemplo, com o controle social do SUS, com o Conselho. Eu vi que o Daniel foi no Conselho Estadual de Saúde outro dia apresentar o cofinanciamento, né? Para que a gente possa ter, porque o que vai dar continuidade e sustentabilidade é que o controle social passe a fiscalizar. Se o controle social passar a fiscalização, por exemplo, colocada aqui pela Gislaine e tal, ela se tornará mais efetiva. E esses impasses burocráticos que sempre existem, eles podem até ser não intencionais, que o Alessandro falou, eles serão mais facilmente superados. Não é? Como não é um recurso muito grande, eu compartilho aqui da preocupação do André Correia, dizendo o seguinte, como não é um recurso muito grande, eu acho que o controle social tem condições de fiscalizá-lo. Entendeu? De fiscalizá-lo e dizer, olha, o que foi para o município tal não foi aplicado na saúde mental. E encaminhar isso, enfim, para o controle social, etc., para que funcione como uma pressão sobre a gestão local, né? Enfim, eu acho que o cofinanciamento é uma pauta importante aqui para a Frente Stamira, entendeu? É um fato importante, mas nós precisamos melhorar. Foi muito bom poder debater aqui, ter essas informações, tanto que vocês viram, né, Karen e Daniel, está todo mundo pedindo os slides, as transparências, etc., claro, para poder melhorar a nossa informação a respeito. Mas eu acho que é um instrumento de fortalecimento dos CAPs, que é esse o objetivo também para o qual foi criada a Frente Stamira de CAPs, que é importante aqui para o estado do Rio de Janeiro. É um instrumento importante de fortalecimento dos CAPs, eu acho. Queria só, enfim, não é uma pergunta, é um pouco um comentário para saber o que vocês comentam também a respeito disso. Para a gente é muito importante você poder dizer que reconhece como importante, né, essa intenção pelo processo de trabalho que está acontecendo aqui dentro hoje, com todos os desafios, de sustentar um cofinanciamento que não é só o dinheiro em si, é a sustentação da lógica da política, da abertura da agenda, né? A cada vez que a gente vai a uma reunião com os secretários eles mudam o tempo todo, eles não sabem do que se trata, porque eles querem resolver o problema e que o maluco vá para dentro do hospício, né? Então a gente faz esse movimento o tempo todo que é anti-estigmatizante, de dizer que não dá mais para ser assim, a gente tem que construir portas de entrada e de saída para o sistema que sejam de base inclusiva, que isso não é sustentável mais, né? Que isso interrompe a vida das pessoas, não constrói. Então, a gente tem feito a sensibilização também dos gestores que não entendem nada de saúde mental, e aí eu vou lembrar isso de novo, porque eu acho que esse é um gap importante na nossa intenção enquanto militantes dessa discussão e de disputa por recurso, por hidratação da rede. A gente não acha que 29 milhões vai resolver, não. Isso a gente tá bem claro para a gente. A gente tem isso dividido em 300 serviços, é muita coisa, em municípios com dimensões diferentes. Por exemplo, o Rio de Janeiro recebeu 9 milhões. 9 milhões para o Rio de Janeiro é muito pouco, né? Pouco, assim, não é pouco, mas você vai pensar na rede do Rio, de tudo que precisaria mais, né? Então, a gente está consciente que precisa ampliar esse recurso proporcionalmente. Mas a gente também está entendendo que tem sido uma construção política que tem sido feita, eu não posso dizer delicadamente, mas estrategicamente, para construir essa agenda dentro da secretaria. E eu acho que o nascimento da superintendência foi importante para isso, porque a gente entra de um outro jeito, né? Para que serve uma superintendente e um coordenador? Serve para isso, tem uma articulação política aqui dentro sendo feita, né? Em níveis diferentes. Uma para dentro do território
que é o território Estado do Rio de Janeiro, outro é dentro do território Secretaria Estadual de Saúde, que é um outro território também, né? Então a gente usa também essa lógica para trabalho aqui dentro, né? De construção de compreensão, de sensibilização, de que não adianta, alguns métodos eles já estão ultrapassados e eles são contraproducentes do ponto de vista da saúde. Ao contrário, eles causam mais problema, né? Então também tem isso, porque a gente tem aqui, né, outros setores que são considerados dissonantes daquilo que a gente entende pela política também. Eu queria falar uma coisa também, assim, o dinheiro especificamente, ele não é uma grande quantidade, mas ele é muito por outro lado também. Ele é pouco, mas ele é muito, porque a depender da função que ele está, para a qual ele está servindo. Bom, no início o Karen falou da nossa perspectiva de atingir 2,5%, 2% que estejam do orçamento total da saúde, foi 6 bilhões ano passado, seria 120 milhões a gente gastar em saúde mental. A gente gastou esse ano, vamos dizer, se a gente chegar a 70, com os 45 do cofinanciamento, 5 de Carmo, mais, porque a gente tem os serviços de Carmo, a gente chega a 60 esse ano, é metade do que a gente está estimando. Há 2 anos atrás era 5 milhões o orçamento de saúde mental no nosso PT, 8106, da Secretaria de Saúde. E nunca tinha passado além disso. E também não tem informação de um financiamento com mais recursos do que esse. Então, ele é pouco para resolver tudo, mas ele também tem um outro caráter que ele é estratégico. Por quê? E os coordenadores de saúde mental têm acompanhado isso. Esse ano foi difícil, a gente se reuniu pouco, mas desde o ano passado a gente tem tentado discutir isso. Por exemplo, a Firme Rápido, que são os leitos de saúde mental não habilitados do Ministério da Saúde. A gente tem informação de que quando esse dinheiro não tem chegado agora, o cofinanciamento não vem não, o cofinanciamento não vem, os hospitais contratados, muitas vezes, pelos municípios, começam a se recusar de atender nesses leitos. Então, quando o dinheiro chega, o município consegue pagar um serviço que estava pagando sozinho. E isso ajuda a que mantenha esses serviços. A gente sabe, por exemplo, que os leitos que foram abertos agora em Paraíba do Sul estão precisando muito do dinheiro do cofinanciamento para poderem ser mantidos, porque já há pressão do hospital para não mantê-los. Os serviços que não são habilitados pelo Ministério da Saúde, mas estão ok no sistema, eles estão enfrentando um congelamento já de 5 anos. O congelamento em 5 anos, né? Mas nem todos estão há 5 anos nessa situação, mas fazem parte do processo de congelamento do Ministério da Saúde em relação à ampliação da rede de atenção psicossocial. A gente paga o que o Ministério não paga, né? A gente está pagando o que o Ministério não paga. Então, a gente vai compensando de alguma maneira, a gente vai tentando fazer uma estratégia de compensar o que o Ministério não está pagando através da sua política de restrição em relação à atenção psicossocial, né? Então, ele tem esse caráter assim também. Então, isso eu entendo que para essas situações ele também não é tão pouco quanto parece. De qualquer maneira, a gente tem pensado em ampliar o cofinanciamento também para ações específicas, para algum tipo de cofinanciamento de Minas agora, que foi para supervisão, né? Um dinheiro grande para supervisão. Eles estão tendo dificuldade também com a execução desse recurso, do município, porque só pode gastar nisso, está certo, é para essa finalidade, mas como que gasta? Tá? Mas é uma ideia muito boa deles. Então, assim, fazer alguma coisa específica para alguma finalidade também pode ser uma possibilidade de ampliação para os próximos momentos. Mas, e sobre o caráter de ser basicamente custeio, eu concordo exatamente com isso que o Pedro falou. Quer dizer, a ideia mesmo é de manter os serviços funcionando, de garantir que eles possam ter mais recursos para o funcionamento e considerando também que é complementar, né? O recurso que vem do Estado, o recurso federal e o recurso municipal, né? Agora, um CAPES da D3 no Rio de Janeiro, um OS, aquele modelo anterior, custava no mínimo, eu fui diretor do Miriam Maquema, custava 450 mil no mínimo, quer dizer, o Ministério da Saúde dá 110, a gente dá mais 30% da 140, o município tem que dar muito ainda. Então, a gente sabe que o recurso de 100 mil para fazer abrir um serviço novo. Não vou construir nada com 100 mil, é muito pouco. Então, claro que o município ainda tem um peso muito grande
nesse pagamento. Até por isso é difícil dizer que o recurso que está sendo encaminhado não está sendo gasto em saúde mental. Entende? Assim, o dinheiro não está sendo gasto em saúde mental. É difícil dizer isso, porque o que o município gasta é mais do que o que ele recebe do Ministério da Saúde do Estado. Então, ele pode dizer muito facilmente que com o custeio, essa parte da prestação de contas financeira, ela é menos importante, porque o município consegue dizer isso de alguma maneira. O mais importante é que eles consigam dizer que o serviço está funcionando bem. Isso que a gente quer, que o serviço funcione bem, com determinadas características, que não interne no hospital psiquiátrico, que tenha rede de atenção à crise suficiente territorial e que tenha o seu equipamento de desinstitucionalização suficiente para tirar 800 pessoas que ainda estão... É dramático, né? 800 pessoas em longa permanência no Estado. A gente tem muito problema, né? E a gente tem também um outro cofinanciamento que é muito desafiador, que é o da prisional, né? Então, junto com esse processo da RAP, a gente também tem avançado com uma política, que é uma política de difícil diálogo interno dentro do Estado do Rio de Janeiro, e que envolve também a discussão de vulnerabilidade, né? A EAP, ou a Portaria de Consolidação número 94, ela vem também, que foi revogada e desrevogada, ela também entra no escopo do nosso processo de trabalho aqui, que é na integração da saúde mental com a prisional. Então, assim, tudo isso que a gente está falando aqui envolve uma compreensão do cuidado em saúde, na verdade. Acho que isso é importante. E uma defesa do debate dessa compreensão que entende um contexto de extrema vulnerabilidade, o qual essas populações que estão atendidas muitas vezes vivem, sua maioria vive. Então, a gente não faz separado, não é psicose. É psicose na favela, com tiro, porrada e bomba, né? Uma história de imigração dentro do Brasil, de muita violência, né? Um percurso até chegar no seu território de existência, também com muita dificuldade. Então, assim, a gente, junto com tudo isso, quando a gente levanta a bandeira do cofinanciamento, é também uma bandeira política para alertar para todas essas discussões que estão relacionadas com a agenda da superintendência também, que são todas, elas estavam todas para debaixo do tapete, na verdade, né? Cada uma estava num buraquinho diferente, sem dar visibilidade para a discussão. A gente estava discutindo hoje, a superintendência que tem maior número de processos judicializados é a nossa, né? Então, assim, como é que a gente lida com isso também, né? Tem aí uma multissetorialidade que está envolvida nessa discussão também, e a gente precisa sensibilizar. Não sei se, né, faz sentido para o grupo, porque eu acabei trazendo uma outra agenda. E tem agendas que são articuladas, você vai discutir droga, como é que discute a prisional sem discutir droga, como é que discute droga sem discutir a prisional, vai parar lá na comunidade terapêutica, mas a gente precisa abrir o ar no Estado do Rio de Janeiro, que tem poucas. É um emaranhado aí, essas políticas, isso tem que ser discutido através da lógica da equidade, sem o que a gente não vai atingir nenhum objetivo desse. Então, elas são todas articuladas. Pessoal, são 6h43, a gente começou nossa roda quase 5h10, a gente caminhando para o final, então a gente tem a Rosemary, que se inscreveu, e a Priscila perguntou onde que a gente pode acessar os relatórios que vocês mencionaram. Eles vão sair no portal da transparência. Quando isso acontecer, você vai ser informada pela Frente Tamira, pode ser? A gente está construindo isso, não tem relatórios todos assim prontos para serem divididos. O que a gente tem são as resoluções, as apresentações e as atas dos grupos condutores, mas eu não sei nem se elas são públicas também, né? Acho que não. Mas então podemos ficar nesse combinado sim, Karen. Qualquer coisa você envia para a gente que a gente publica pela Frente Tamira. Tem o nosso informativo, eu acho que isso seria importante. A gente quinzenalmente tem um informativo dos processos que estão acontecendo aqui dentro. A gente pode mandar para vocês e vocês fazerem também a visibilização de como a gente tem articulado todas essas políticas públicas no âmbito da atenção psicossocial. Acho que isso é legal. A gente acendeu, não sei se vocês chegaram a receber, acendeu o Maracanã de verde no dia de combate ao estigma da saúde mental. Isso foi um movimento mundial.
o Cristo também, mas estava chovendo, não deu para ver, mas o Maracanã já foi legal. A gente tentou fazer vermelho e preto. Tá joia. Combinado. Rosimério, fechou seu áudio, vai lá. Então, o que eu estava querendo colocar é que, na verdade, eu acho que esse cofinanciamento, né, que é o primeiro cofinanciamento que a gente pôde ter do Estado, né, tem a sua importância, que convoca todos nós, né, eu acho que tanto profissionais de saúde, gestão e familiares, né, a poder não só pensar juntos, mas fazer dele um momento que não represente só isso que a Karen, o Daniel, o Pedro, todos nós estamos ouvindo, né? Que ele não represente só um momento onde haja uma ingestão do Estado no recurso financeiro, mas que ele possa representar para a gente, de fato, né, o quanto que a gente, cada um na sua instância, precisamos estar juntos, né, para que a gente possa fazer valer isso que é e que faz parte, né, desse caminho, que é poder essa sustentação do SUS, né, que eu acho que nada mais é do que a gente poder fazer valer com que, como o Alessandro falou, né, com que nós que estamos na gestão, que brigamos a cada dia para que tudo isso chegue a todos os locais para onde a gente sempre diz que são necessários, mas que a gente possa ter a participação, né, já que o Estado está podendo fazer isso nesse momento, com todos os desafios que a Karen trouxe, que o Daniel traz para a gente o tempo todo, que a gente tem um desafio na micropolítica, que não é só o da macropolítica, que é o da micropolítica, que é junto com os familiares, com os profissionais de saúde, com a gestão no município, né, que a gente possa estar juntos, porque eu acho que isso é um início, sabe, Karen? Eu acho que eu tenho visto o cofinanciamento trazer muitos desafios na micropolítica, né? E eu acho que um dos grandes desafios que o Pedro traz também é essa questão da gente poder estar mais perto e mais investindo no controle social, né? E aí a gente precisa muito dos familiares, e esse ano especialmente, que a gente está aí no ano eleitoral, isso é fundamental, né? O Daniel chegou a falar disso um pouco, né? Assim, de que a gente possa, né? Para que a gente possa utilizar cada vez mais os recursos que vêm não só do Estado, mas que vêm também do Ministério da Saúde, para fazer valer uma saúde mental de qualidade, a gente precisa estar junto. E a Frente Stamira tem ampliado muito isso sob o meu ponto de vista. Estar junto, profissional de saúde, gestão municipal, gestão estadual e usuários e familiares. Se a gente não puder junto saber disso tudo, né, eu acho que a gente capenga a utilização desse recurso. Né? O André fala, esse ano, aí só até explicando, né, eu participo, até o ano passado, antes de começar essa pandemia, a cada mês nas reuniões de familiares, uma semana no mês eu vou às reuniões, que é para exatamente explicar todo o recurso que sempre entra no município, né? Que eu acho que, assim, enquanto a gente empodera os familiares, a gente vai poder estar empoderando o programa municipal, né? Porque é isso, eu acho que sem isso, na micropolítica, a gente não consegue fazer valer isso que vocês ainda estão brigando na macropolítica para chegar para a gente, né? Eu acho que só dessa forma é que a gente vai conseguir. E no que diz respeito a São Pedro, que ele estava citando, a gente realmente não tivemos mais reuniões presenciais esse ano, né, por conta da pandemia, e aí a gente tem essa fragilidade mesmo, né, que no que diz respeito a uma reunião remota, nem todos os familiares podem participar, e aí a gente tem aí uma dificuldade maior de poder transmitir isso, e eu acho que é super importante isso que a Érica falou, né, do quanto que como que pode chegar a fazer valer lá na ponta, né? Isso que a gente vive, que o Alessandro falou, né, na gestão municipal, como é difícil isso, de dizer isso para o gestor, né, de saúde, de fazer valer isso, né, isso que a gente está ouvindo e que a gente pode perceber junto com a Frente Stamira, enfim, eu acho que, fundamentalmente, inclusive esse ano, por ser um ano eleitoral, né, a gente precisa, né, fazer disso tudo que a gente está podendo escutar a nível estadual, que a gente pode ter aqui junto com a Frente Stamira essa oportunidade, né, do Daniel estar aqui explicando para muito mais pessoas do que as coordenações, né, da Karen poder estar explicando tudo isso.
Eu acho que é super importante. Eu acho que enquanto a gente não puder, né, tá junto nesse desafio, né, estadual, na macropolítica, na micropolítica, com os gestores de saúde mental municipal e com os familiares, enquanto a gente não puder estar junto mesmo nesse desafio, que eu acho que é um desafio a cada dia, né, na prestação de contas e tal, a gente corre o risco, né, de não fazer valer isso que é a intenção, que é a qualificação da RAPS, né? Então, eu queria estar reforçando aí isso tudo que a gente pôde escutar isso e que tem sido muito importante, né, para todos os profissionais e os usuários e familiares do CAPS e da gestão, né? Tá bom? Era isso que eu queria dividir com vocês. Obrigado, Rose. Daniel e Karen querem comentar? Não, eu quero agradecer a Rose. Acho que a Rose está falando uma coisa importante, quer dizer, na verdade, a gente tem uma força-tarefa coletiva aí, um mutirão, né, de fazer valer aí o que a gente deseja para a rede. E não é sem os profissionais da ponta, os coordenadores municipais de saúde mental, que a gente vai conseguir fazer com que esse cofinanciamento ele atinja a sua finalidade, né? Então, eu agradeço sempre a Rose. A Rose é uma parceiraça nossa aí, tem entre outros, né? A Alessandro também cada vez mais presente. Estou reconhecendo algumas pessoas aí da BL, né? Tem a Júnia, enfim, tem algumas pessoas que têm acompanhado esse processo. Então, os coordenadores de saúde mental, os usuários, os trabalhadores, a gente aqui da gestão do Estado, o movimento social, a universidade, um monte de gente aí que a gente precisa estar junto para fazer esse esforço mesmo a cada dia de fiscalização, de utilização do recurso, etc. Muito, muito bom. Eu também queria agradecer, né, dizer que a gente tem tentado também, entre os estados da federação, fazer um colegiado de discussão para saber como as coisas estão caminhando, né, e está todo mundo mais ou menos no mesmo barco, né, se sentindo atacado o tempo todo e com a sua rede ressecada de recursos. Então, a gente até se sente privilegiado quando conversa com outros estados e observa lá a dificuldade, né, de avanço na discussão por conta de estigma, de modelo de gestão, de compreensão de todo um processo. Eu acho que queria lembrar, né, também da importância da gente poder estar perto da primária nesse momento, que também sofre, né, uma desmobilização do seu mandato de trabalho territorial, né? Existe uma mudança aí também no modelo que é da atenção primária, que tem impacto para aquilo que a gente entende que é importante hoje na discussão, que é da discussão da equidade e de avaliação do que acontece com certas populações. A gente ficou muito mobilizado, por exemplo, acho que é legal trazer esse exemplo. A gente monitora pela superintendência as populações quilombolas e indígenas também, né? De como afetou a saúde mental desses grupos. Então, talvez olhar para esses grupos específicos também, do ponto de vista do contexto, né? Das suas heranças históricas também, né? O grupo de quilombolas, por exemplo, ele viveu uma intensa ansiedade no seu território, porque não sabia direito o que era o Covid, não tem acesso a serviço de saúde, porque está na zona rural, para poder chegar até o lugar onde pega o ônibus, tem que andar por dentro da mata. Então, como é que isso também, pelo processo da pandemia, e a gente tem ouvido isso cada vez mais aqui dentro também, tem afetado a saúde mental das pessoas. Isso vai chegar nos serviços, e como é que a gente acolhe isso também, já que tem aí um teor diferente do que tradicionalmente é acolhido dentro do serviço. A gente precisa se preparar para isso, né? Tem aí um adoecimento geral da população em relação ao que a gente tem vivido nesse ano tão difícil, né? Em todos os sentidos. Então, a gente tem que estar preparado, né? De mente e corpo para poder também sustentar o nosso lugar nessa rede, considerando essa emergência humanitária. Aí queria agradecer, acho que vai acabar, né? Eu só fazer um comentário, dizer assim, eu não sei se a gente falou sobre isso. Uma das dificuldades, assim, é que o Ministério mesmo da Saúde fechou o sistema de implantação de política de saúde, de apoio à implantação, que é o SAIPS. Então, por exemplo, você fala assim, o município recebeu recursos de incentivo para abrir um CAPS. Só que se ele abrir o CAPS, ele não vai conseguir
colocar no sistema e não vai conseguir demandar recursos para o Ministério da Saúde. Não vai entrar no nosso critério de cofinanciamento, por causa da resolução, e aí a gente não consegue ajudar esse serviço a ser pago. Como é que esse serviço, então, que não consegue entrar no sistema, por isso não tem critério no cofinanciamento do Estado, e não tem recurso do Ministério da Saúde, por que ele vai abrir esse serviço? Ele vai ter que pagar sozinho. Então, esse problema surgiu no meio desse ano. Então, a gente está criando uma habilitação estadual para poder pagar esse serviço. Então, assim, são muitas coisas que acontecem nesse meandro aí. Então, essa articulação que o Caio falou, nacional, todo mundo tem que falar assim, como é que mantém o sistema, os sites fechados o ano inteiro, entendeu? O ano inteiro fechado. Como é que a gente faz com isso? A gente pede informação, não tem conseguido. Então, é uma parte complexa aí, complicada do trabalho. E a gente também tem, acho que rapidamente eu vou fazer essa... a gente também está avançando em outras frentes aqui, né? Tem várias coisas que a gente está fazendo. Essa discussão, por exemplo, no questionário vai entrar pergunta sobre quilombola e pergunta sobre população indígena. A gente pergunta sobre participação do usuário no serviço. E a gente, quando pergunta o gênero, a gente pergunta homem cis, homem trans, mulher cis, mulher trans, porque a gente entende que também precisa ampliar a discussão sobre isso junto à atenção psicossocial. Em alguns lugares isso não vai aparecer muito, em outros municípios vai aparecer. Se o serviço não está tendo esse tipo de contato, o que está acontecendo? Então, a gente está ampliando também a discussão para outros assuntos, e a gente está em vias de 2 processos de desinstitucionalização, fechamento do hospital psiquiátrico, finalmente acontecerem, que é a Clínica Ego em Tanguá, tá, finalzinho, e a Casa de Saúde Cananéia, em Vassouras, também está em fase final. A gente espera conseguir fechar isso esse ano ainda, os 2, o que é uma coisa muito importante também. Então, são coisas assim que eu gostaria de informar vocês. E agradecer muito aí pela possibilidade de diálogo. E na quinta-feira que vem, a gente vai fazer o Fórum de Saúde Mental do Estado, com o tema do Fórum de Infância e Adolescência. E eu vou mandar o convite para a Frente Tamira para vocês poderem divulgar aí na rede, porque essa participação que vocês estão tendo aqui ia ser muito bom também ter junto lá, ia ser fundamental. Viu? Valeu, obrigado aí, um abraço. Obrigado, Daniel, obrigado, Karen. Foi super importante esse nosso diálogo. A gente chegou a ter 45 pessoas participando aqui com a gente, né? Pessoas de diferentes municípios aqui do estado. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa 28ª roda de conversa. Semana que vem a gente continua e a gente vai ter... a gente está preparando uma roda em que a gente vai ter convidados de outros estados sobre os movimentos sociais. Então, vai ser uma roda também bastante interessante. Contamos com a presença de todos aqui semana que vem. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a todo